Fala galera, eu sou o Glauber Queiroz e hoje no Mulheres Empoderadas, ela, minha amiga Kátia Banharelli. Hoje, essa tarde maravilhosa nesse lugar lindo aqui com uma pessoa que eu conheço, eu não vou falar... Há 20 anos. Há 20 anos. Ela, Kátia Banharelli, amigona, obrigado por ter recebido você aqui, muito obrigado. bom, muito Te bom. agradeço você abrir aqui as portas da sua casa. A gente queria bater um papinho hoje do que aconteceu aí nesses últimos anos, contar que tem novidades aí, tem um jornal, enfim, contar um pouco pra galera do quem é a Kátia. Eu iniciei minha carreira como comunicadora muito cedo, Tá. na juventude mesmo. Comecei a trabalhar com 14 anos, não na televisão e nem no rádio. E com 17 foi minha primeira experiência no rádio, que logo foi para televisão, quase que simultâneo, no interior, em Campinas, né, de forma regional ali pelo SBT. E depois recebi uma proposta para atuar com o esporte, com o futebol, propriamente dito. A gente falava de tudo, mas o futebol era o carro-chefe em rede nacional, em São Paulo. E ali eu tive uma experiência que foi criar a primeira revista eletrônica feminina na televisão para a Rede Vida, uma rede extremamente católica, que não conversava sobre qualquer coisa, e a gente colocou no ar Clodovil Hernandes, lembra dele? Sim. Maravilhoso, foi um dos meus grandes professores. Ao mesmo tempo no programa, que durava 1h30, ao vivo, sem intervalo comercial, foi uma loucura. Durante o horário de almoço ali, chamava Boa Tarde Vida. A gente colocou Padre Marcelo junto. Então você imagina, foi uma época, isso foi em 2003, uma época de choque em relação ao tipo de comunicação que a gente estava fazendo na televisão, né? Hoje tudo isso é muito natural, é normal, a internet veio, muito mudou, o nosso jeito de trabalhar precisou ser aprimorado, né? Já não funciona mais a moda antiga. Mas a gente naquela época foi muito apaixonado pela música. E a experiência como empresários, eu acho que nos entrega até hoje um caminho dinâmico para tudo que a gente tem que enfrentar, não é? Isso. Eu acho que não tem nada mais complicado do que você ser empresário musical no Brasil, né? Foi. Que a gente se conheceu assim. Foi. Ser empresária. Tinha dupla, eu gerenciava a dupla. Eu também gerenciava uma dupla e a gente acabou... Eu não lembro exatamente... Eu acho que foram participações em shows, também Deve não lembro. ter sido, Mas eu sei que tanto os meninos das duplas quanto a gente ficou muito amigo. E a gente passou a desenvolver fez algumas coisas muitas coisas juntas. Foi muito legal. Essa experiência foi muito legal, e a amizade que nasceu ali é algo que hoje eu digo que eu sinto falta de ver isso no meio artístico do Brasil de hoje, assim. As amizades naquela época, elas eram pra valer, né? Sim. Então você precisava compor uma música e gravar, tava em São Paulo, precisava gravar em Franca, e você ligava pro parceiro e vamos lá, vamos mesmo, e a gente fazia, e pra pagar a viagem a gente fazia show na localidade, porque senão não teria como ir ou como voltar, e tava tudo certo pra todo mundo, né? Hoje eu vejo um pouco mais de tensão nesse processo. Tudo se profissionalizou demais. Isso que eu ia falar. Eu acho que tá muito profissional e, enfim... Tem aqueles limites, né? O empresário vai até a página X, o artista se doa muito mais hoje, eu acho, do que na época. Na época a gente tinha um certo trabalhão, né? Para os meninos chegarem e cantarem, assim, a gente tinha um respeito pela música muito grande. Total, né? Eu sofri bastante porque eu gostava muito das coisas certinhas, das coisas, e era difícil, assim, porque, enfim, tive problemas com a banda, porque não podia beber, mas é aquilo, a gente buscava a perfeição. Infelizmente, não deu certo. Aprendizado, aliás, não é que não deu certo, deu certo, deu certo o momento, o tanto que era para dar, na verdade. Eu acho que para todo mundo, pra mim são elos, né? Profissionais, artísticos, e as músicas eram muito boas, então isso a gente também carrega hoje como acervo, né? Da nossa história, da nossa carreira, da nossa amizade. E daí, quer dizer, com todo esse know-how, você já, apresentando, depois veio... Eu estava no esporte nessa época também. Já estava fazendo os dois? Eu lembro que eu estava na Federação Paulista de Futebol, então já tinha passado esse processo como âncora em São Paulo, e aí fui convidada, na época, pela presidente da Federação Paulista de Futebol, para assumir o departamento de comunicação e comercial que não existia, então era para montar essa estrutura. Isso foi em 2005. Nós realizamos em 2005 no Brasil, durante a Copa do Mundo da Alemanha, a primeira transmissão de uma partida de futebol na íntegra pela internet com alta resolução. Porque a gente tinha algumas coisas no Brasil, mas a gente não tinha resolução boa.
Então, imagina, não existia o YouTube, a gente não tinha, nossas câmeras não eram capazes de fazer esse trabalho. E eu me lembro que eu procurei o Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, que é um grande amigo até hoje, e foi com o time dele, do Barcelona, que a gente fez a primeira transmissão no Brasil pela Federação Paulista de Futebol. Então, olha só, eu trabalhava durante o dia com esporte e à noite eu era empresária dos meninos e levava os meninos para show. Nossa! Às vezes eu dava conta de ficar até o final, às vezes eu esperava só para receber. Então, assim, tinha bilheteria, a casa estava cheia, porque o contratante só pagava a gente se tivesse casa cheia. E os meninos ficavam com a banda e eu voltava para casa. Então, eu tive esse desdobramento de trabalho. Nossa. Punk, assim. Um tempo durante muitos anos. Até que eu decidi não mais trabalhar com a música nesse sentido, porque a gente leva a música até hoje no programa. Hoje a gente tem o canal, a gente tem o jornal que tem um tema musical. Então toda aquela, por isso que eu te falo, aquela experiência me ajuda muito hoje. Porque os temas do meu produto hoje, que é um veículo de comunicação, toda a manha de fazer, de construir, de procurar o compositor ideal, de gravar num estúdio bacana, veio do aprendizado daquela época, imagina, então 15 anos atrás. Então, tudo tem um propósito, né? Que vai se juntando ao longo da vida. E aí, eu decidi ficar só com esporte. E fiquei só com esporte, montei minha empresa, que fazia licenciamento de produtos esportivos, aí já comecei a vender patrocínio de campeonatos, então fazia já outras coisas além de comunicadora. E agora, antes de iniciar esse projeto do orgânico, do A-News, eu estava na Band, fui convidada pela presidência para assumir a diretoria de esportes de rede nacional, aberta. Legal! E aí levamos futebol feminino, a Fórmula 1 está lá. Tava antes da pandemia. Tá. Aí começou a pandemia. Muito legal. Você lembra que cortaram todos os esportes ao vivo? A NBA, a gente estava com a NBA também ao vivo. Tá. Tudo o que era esporte nacional e internacional ao vivo parou por causa do Covid, isso no mundo todo. Tá. Então a gente não tinha mais o que colocar no ar. E aí houve todo um processo de reformulação interna na Band, então todo o nosso time foi desligado porque a gente não tinha o que fazer. Literalmente, a gente não tinha o que fazer. Todo mundo com muito medo, né? Não sabia quando o esporte ia voltar. E aí, nesse momento, eu falei, eu já tinha esse projeto e ele estava engavetado por conta desse convite da Band. Tá. E eu disse, eu vou voltar. Vou voltar. Eu não quero mais fazer esporte desse jeito. Desacreditei em muitos caminhos da comunicação, que hoje eu estou voltando a acreditar com esse projeto, mas naquela época eu estava muito sofrida. E aí eu investi todo o meu tempo nesse projeto durante a pandemia. Que é um jornal, é um veículo de comunicação. Ele nasceu impresso, do jeito que ele é o A-News. Que é o A-News, isso. Ele tem algumas edições impressas. E agora ele tá... Aqui, ó. Ele tá na versão digital e tá iniciando o que eu quis desde o começo com ele. Que foi, na verdade, como eu venho da TV e do rádio, a minha grande proposta não era para um veículo impresso, aqui dentro dos meus planos comigo mesma, né? Era para que eu tivesse um veículo no audiovisual, que é o que eu sempre fiz, e no rádio. Só que é muito complicado hoje no Brasil, de forma independente, você conseguir. Então, o caminho dele teve que ser impresso para ele criar uma história, uma estrutura, credibilidade, para que eu pudesse circular e entender se eu estava no caminho certo, né? Se é isso, se o brasileiro precisa desse conteúdo, se seria uma coisa inédita, pioneira, que é. E aí, esse período dele impresso foi um grande laboratório. Então, agora a gente está num exato momento em que a gente está recebendo o convite, a oportunidade, a gente já trabalhando para isso ainda. Então, não chega a ser uma notícia de primeira mão, mas praticamente você está recebendo essas novidades todas. É o primeiro a receber. A gente está articulando e negociando de volta com o Grupo Band, em alguns braços do grupo, para poder levar esse tema, que é a alimentação saudável, através de um Brasil mais orgânico e mais biodinâmico, para o agro, de uma forma geral. Então, que a gente consiga transitar do agro, que tem agrotóxico, para o agro-orgânico, que a gente possa fazer isso com os fazendeiros, com os produtores do Brasil, a longo prazo. Isso não é uma coisa da noite para o dia, mas a transição é linda, é um processo belíssimo e que a gente já presencia com outras lavouras, com outros produtores. Ter, né? E vale a pena, dá para fazer. Cada vez mais a ciência mostra que é possível alimentar o mundo inteiro com alimento orgânico, porque isso era um tabu, se dizia que não.
Cada vez mais a gente sabe que não é um produto de elite, é um produto que já está nas comunidades, que já está na casa do brasileiro, mas não da forma que precisa estar, né? Em massa. Sim. Então, o trabalho da comunicação vem para acelerar esse processo da conversa, da reflexão. Do te perguntar, o que é que você está comendo? Você já leu, por exemplo, rótulo de ingredientes do que você compra? Então, a gente estava conversando aqui em off que eu já li algumas coisas quando eu fiz a minha cirurgia. Então, você ficava, o que tem que... mas assim, hoje, sinceramente, não. Você já viu uma criança entrar no supermercado com o pai ou com a mãe e pegar um pacote de biscoito e virar para ler, mamãe, sabe o que tem aqui? Não. Nunca. A gente não tem essa cultura. Nunca, isso não existe. Sinaltel, isso aí, Isso. O propósito do trabalho é esse, é ensinar. E dizer para o brasileiro que passou fome, ainda passa muita fome, muita necessidade, que talvez o arroz, feijão e a carne, o bife, não seja o melhor alimento para ele. E esse arroz, feijão e bife é o alimento hoje para ele que sai mais caro. Sim. Mas ele não sabe que ele pode ter outros alimentos que são saudáveis, que não contêm química, que são extremamente nutritivos. E aí a gente tem alguns assuntos juntos, né? Uma coisa é nutrição, outra coisa é química, outra coisa é vegano, né? Sim. Ainda é confuso. Então, quando eu me proponho a falar sobre isso, eu estou esclarecendo as dúvidas. Entendi. Eu tô fazendo perguntas para os especialistas, eu tô levando para a família brasileira a resposta certa, a reflexão. Tanto é que a gente conversando, eu achei, na minha cabeça, não sei por qual motivo, que você fosse vegana. Você falou, a confusão. Vegano é aquele que não come nada de origem animal. Não só a carne propriamente dita, o peixe, o frango, qualquer tipo de carne animal, mas também ovos, leite, tudo o que venha, né? O mel que vem da abelha, tudo que vem do animal. Eu não sou vegana. Gostaria de um dia me tornar, mas é um processo muito difícil. E não é só difícil, o Vini aqui da produção estava falando, né? Quando a gente toma a decisão, parece que a coisa fica mais facilitada. Facilitado, o caminho parece que clareia, fica mais forte. Mais forte, isso aí, Mas não é fácil. Não. Hoje eu falo, quando eu estou em casa, que eu cuido do meu alimento, da minha compra do mês, da minha feira, que hoje eu faço feira. Então, assim, eu não compro tudo no supermercado. Você vai na feira? Vou na feira, de rua ainda, que existe. Que é legal. Que é boa, muito boa. Eu consigo controlar essa alimentação. Agora, quando eu vou num restaurante, se eu sou vegana e o restaurante não me tem uma oferta a não ser a salada, já cansei de ir para lugares, eu até virei piada na família, porque sou só eu que tenho esse comportamento por enquanto. Então eu virei piada, porque eles falam, o que você vai comer? Aí um pergunta pro outro. Salada. A Kátia vai comer salada? Porque você olha pro cardápio e aí você fala, e agora? Então a decisão é social, a decisão não é só sua. Nunca vai ser só sua no Brasil que a gente vive. Exatamente. E eu tenho um agravante, porque, Cláudio, eu resolvi. E aí um médico me explicou o quanto isso estava me fazendo mal e o que poderia acontecer comigo no futuro. E obviamente que eu não quis aquele cenário, porque a gente independente, metido a empoderado, como você disse, com um monte de tarefa, você não quer se ver dependente. Sim. Em nenhuma idade, nem quando for muito velhinho, né? Sim. Eu não tenho filhos biológicos, tenho as minhas enteadas, então é um processo que você não quer depender. E aí ele me explicou o que o arroz branco estava causando em relação à saúde e o que a farinha branca estava causando em relação à saúde. Eu tô te contando um processo meu. Eu não tenho, assim, uma obrigação comigo mesma, eu não tenho essa bandeira de doutrinar as pessoas. Sim. Não, eu não gosto dessa palavra doutrina. Até cada um segue o caminho que é mais confortável. A gente dá informação. Isso aí. Então hoje, assim, tem matérias e matérias que a gente pode mostrar o que é que tem e o que é que falta no arroz, o que é que tem e o que falta no trigo. Mas eu decidi não comer mais farinha de trigo branca e nem integral. Fui radical na minha decisão. E nem o arroz. Então eu não como arroz, não como batata inglesa, só branca, sabe? Tá. Que ela esses alimentos são muito ricos em açúcar, que é um açúcar que no nosso organismo, quando você consome, ele vai direto para o sangue, num metabolismo prejudicial. Então eu decidi que eu não ia mais pôr na boca. E eu vou te contar uma coisa. Foi a melhor decisão que eu tomei. Porque no começo eu amava arroz. Amava, porque o brasileiro ama arroz. Eu não gosto muito. Não? Ai, que bom. Depois da bariátrica ainda é mais difícil, assim. Eu nunca gostei. A gente estava até conversando no caminho. Ai, que legal. Não gosto.
Olha, a primeira pessoa que me fala que não gosta de arroz. Não, mas eu gosto de macarrão, esse é o problema. Então, mas eu vou te dar uma dica de macarrão. Mas arroz eu não sou. Dá uma dica não, você vai levar um macarrão hoje. Edna, pega pra mim aquele macarrão saudável. Os pacotes que estão na última gaveta. Pode pegar qualquer pacote da última gaveta, menos o escuro, o preto que é escuro não, os outros. Você vai levar um macarrão hoje de milho. Ou de grão de bico, eu não sei qual ela vai pegar, mas não importa, um dos dois. É mesmo? É mesmo. Você não vai contar pro Theo, pra sua esposa e pro seu filho, você vai fazer. Põe o molho, faz do jeito que vocês estão acostumados. Depois você me conta. Show, legal. São coisas que eu fui descobrindo, não tem trigo, gente. E é um macarrão. Isso é legal. É um macarrão. Olha. E você vai comendo macarrão. Só que aí eu te pergunto, se você não tira alguma coisa da sua vida, como é que você vai abrir espaço pra uma coisa nova entrar? Sim. É igual guarda-roupa de roupa. É isso aí. Quando você fica guardando aquilo, não doa, e você compra uma roupa nova, ela se mistura com o antigo que você já nem sabe mais aquilo que você quer usar e que você não quer. Em relação à alimentação, quando eu fui radical, achei que eu não ia conseguir. Mas passaram-se 10 dias, 15 dias, 20 dias, eu não fiquei contando. O que eu fiz? Eu comecei a comer outras coisas que eram saudáveis. E muito legumes, comecei a comer muito grão. Então, uso muito a linhaça. A linhaça, dependendo de como você fizer, a linhaça branca, ela parece um arroz. Sim. Então, eu colocava ela no lugar da composição do almoço, do jantar, você não sentia falta do arroz. Para não sentir falta. O que foi mais difícil? Ver o outro comendo, que é o que o Vini falou. Quando que o cara tá comendo pizza e você não pode comer a pizza ou não quer comer, é um desafio. Porque você lembra o gosto da pizza, você lembra o sabor da pizza, você lembra o gosto, o sabor, você lembra... Isso, traz pra cá, ó, ela trouxe os 3, vou te apresentar todos. Eu não quero te falar de marca não, obrigada Edna, pode deixar aqui. Mas eu só... Obrigada. Não, você tá ótimo. Obrigado. Mas eu só queria te mostrar, olha, não, você não pode, meu bem. Fazer um macarrãozinho. Espero não tumultuar o seu programa com isso tudo. Mas, não, ó, é excelente. Esse é um PM. Aí você vem aqui atrás. Tem muito macarrão de farinha de arroz. Mas como eu não podia comer com arroz, farinha de nem arroz. quero, não. Nada de você arroz. cortou tudo. Nada. Tá, é verdade. Então, eu não compro esse de farinha de arroz. Mas tem gente que pode, enfim, pode comprar. Aí você vem aqui, ó. Ele é um produto que não é nacional. Esse aqui, eu acho, porque ele vem com um selinho de português e inglês. Ele é feito, ó, de farinha de milho. Aqui no ingrediente, esse aqui tá em inglês, mas o outro tá em português. Você vê... Quer ver? Aqui, farinha de milho. Ó, o único ingrediente que tem nesse produto. Olha aqui, farinha de milho. Farinha de milho. Sensacional. Nesse daqui, e você tem que virar e olhar o massa de milho, ó. É muito bom. Farinha de lentilha e ovos, ó. Que legal. E esse daqui é muito bom, porque esse aqui, se você virar, ele é um espaguete. Espaguete, olha que legal. Ele é incrível. Então, quer dizer, eu nunca nem sabia que isso existia. E aí você vai falar pra mim, mas Kátia, que preço eu vou pagar por não comer aquilo que não tem tanto nutriente, que é mais barato? Você tem que procurar. O processo do dinheiro nessa história da alimentação também você precisa ficar atento. No lugar onde eu moro, é tudo mais caro. Sim. Se eu vou para São Paulo e compro em supermercados da comunidade, o preço é diferente. Tá. E aí você fala, pô, mas você vai até lá. Aqui, a nossa região, a gente tá na Grande São Paulo, é comunidade logo ali, né? Você tá dentro de um Carrefour bairro, de uma comunidade muito perto. E eu falei Carrefour, mas enfim, qualquer outro mercado. E quando você vai no mercadinho de bairro, você ainda está ajudando aquele empresário do bairro, porque você está comprando no comércio dele. Isso. Ao invés de ajudar só os grandes centros, os grandes grupos. Então tem todo um monte de aprendizado que você, pensando ou não pensando, você vai adquirir e vem pra tua vida. Pensando só no micro aqui, mas tem muita coisa em volta e interligada. Muito. E legal. você começa a ver isso, ter essa reflexão que você está tendo agora, e aí você começa a entender a sua participação no mundo muito mais legal. Sim. Você fala, calma, olha isso, olha como eu sou importante num processo complexo que acontece ao meu redor. Complexo, é isso aí. Não é só olhar pra mim porque eu tô com vontade de comer, ir lá e comprar aquela química absurda que vai me levar para um hospital dali anos. E é bem assim mesmo. Eu posso ter posso ter um posicionamento melhor com a minha saúde e de cara vai ser melhor pro meu entorno.